Seja bem-vindo à Teologia EATRE e finalmente chegou o dia em que eu vou analisar com vocês a nova Bíblia da BV Books, a LTT, Bíblia de Estudo LTT, literal do texto tradicional, que veio com essa capa linda aqui, né, ó, preta com uns pergaminhos aqui, dourado, ficou muito bem feito. Eu tomei um susto quando eu abri a caixa e topei com essa Bíblia nesse padrão de qualidade. A BV Books mandou duas edições para mim, mandou essa capa aqui e mandou a capa dura, que será sorteado para membros do canal EATRE, tá? Para você entender como funciona, se você é membro, vai na aba comunidades, tá? Tudo vai sair por lá. E se você não é membro, olha aí, tá perdendo oportunidade, né? Além dos estudos que tem na área de membros, eu ainda sorteio algumas coisas aqui para vocês, tá? Então, olha só, eu passei algum tempo lendo alguns textos aqui na LTT, tenho a minha opinião já, que já é uma opinião até antiga, mas que eu dei uma reavaliada para ver se era isso mesmo. Eu tenho a minha opinião formada sobre a LTT agora, e agora sim, depois de usar a Bíblia, eu consigo falar para vocês o que eu acho dela. Eu acho difícil pegar o material e falar que ele é bom só porque você ganhou, ou só porque você abriu, enfim, isso, né, vamos ser sinceros, não é nada, né? Isso não ajuda em nada. Eu preciso que vocês entendam o projeto, os pontos positivos e os pontos negativos deste projeto aqui, chamado Literal do Texto Tradicional. E o pessoal fica até com medo de mandar material para cá, né? Eu entendo o medo de algumas editoras de mandar material. Eu não mandaria também se fosse certas editoras, não manda porque eu vou falar a verdade mesmo. Diferente da maioria dos canais, eu vou falar mesmo o que tem dentro do material. E eu entendo o medo de mandar, mas o pessoal da BV Books corajosamente mandou a Bíblia LTT para cá, e eu vou falar para vocês o que eu achei dela. Olha só, além da LTT, vocês também têm acesso ao manual Guia de Doutrinas Cristãs de 2022. Ó. Esse material está sendo usado no canal As Doutrinas da Graça, aqui no YouTube, e tem tudo aqui que eu estou usando lá. É bom vocês acompanharem, porque é um desenvolvimento das Doutrinas da Graça. Ficou bem interessante. Já fica aí o convite para vocês participarem, beleza? Agora, sem demorar muito, vamos ver o que eu achei desta Bíblia nova que foi lançada. Bora, isso aqui vai ser lá na mesa, tá? Eu vou abrir ela para vocês. Bora pra mesa. Bem, pessoal, tá aqui na minha mesa, então, a LTT, Bíblia de Estudo Literal do Texto Tradicional. Já falei da capa com vocês, o material dela ficou excelente, né? A capa muito bem feita, um dourado muito bonito aqui, chama muita atenção. Você abre a caixa e vê o dourado, você já fica impressionado, né? Aqui na lateral também tem as mesmas informações, ó. E aqui atrás tem a espada, né? Ela vem com duas fitas e a borda aqui não é dourada, ela é um amarelo, né? Veio esse papelzinho aqui, que todo mundo já deve ter lido para vocês nos reviews dos outros canais, e a gente vai pular essa parte. Vamos fazer direto uma análise para que você não perca tempo aqui no canal, beleza? Ó, abrindo ela aqui, nós temos, além da folha de rosto, né, informações sobre a publicação. É uma Bíblia com notas de rodapé, essa é a terceira edição dela, maio de 2022. Hélio de Menezes da Silva é o cara por trás da LTT. É ele que vem estudando crítica textual e fazendo a sua tradução, tá? E não é uma má tradução, uma boa tradução vinda do Brasil, que é uma novidade, né? Vindo do Brasil, uma boa tradução veio pelo Hélio aí. Nós temos excelentes traduções, mas que são traduções já tradicionais, como a ACF, a King James e tal. Agora, esta Bíblia é uma boa tradução de uma pessoa, que é o Hélio de Menezes. Eu sei que ele tem seus colaboradores, seus ajudantes, mas é a tradução do Hélio, tá? E ficou muito boa. Vou falar para vocês por quê, daqui a pouco. Já aqui, ó, combatendo a mentira que muitos pastores e críticos textuais colocam, essa Bíblia é sem arcaísmo, ou seja, ela não tem palavras antigas e não utilizadas mais no português, e ela vai trazer títulos de sessões, tá? Agora, aqui tem uma informação interessante, ó, espelhando o mais literalmente possível, então tem o possível aqui, né? Os exatos textos massoréticos e textos receptos. O que significa isso? São os pergaminhos que dão origem às traduções dos textos tradicionais. Aqueles pergaminhos mais antigos que são sempre usados pela igreja, tá bom?
que embasaram a Bíblia King James, 1611 em inglês. O Hélio usa muito essa questão das traduções boas, digamos assim, né? Então ele sempre informa até o que está em uma tradução ou outra, porque ele meio que se inspirou nessas traduções para criar a LTT também. Depois a gente tem o sumário, que é simples, ó, não tem conteúdo extra aqui, porque não é essa a ideia da tradução. Aqui você tem os dados da BV Books, no Instagram é BV Vendas, BV Books, e no YouTube também tem canal BV Books Editora, tem Twitter BV Books e Facebook BV Books também, tá? Não é difícil de achar BV Books, na verdade, é bem fácil, todo mundo sabe, mas eu quero falar porque eles mandaram o material pra gente olhar, né? Tá vendo esse amassado aqui? Foi eu que fiz sem querer, não sei quando, né? Numa das leituras eu fechei ela e amassou. Não veio assim, tá? A minha não veio perfeita, fechadinha e tudo mais. Tem uma dedicatória, nota de editor, agradecimento, coisas comuns, né? E aqui uma introdução, onde você vai entender de onde surge a BV Books, de onde surge a LTT. Aqui ele vai falar das inspirações dele para construir, né? E para montar a LTT. Bom, vamos passar aqui, ó. Aqui, por exemplo, vai citar alguns históricos, ó. Breve histórico e diretrizes que seguimos ao trabalhar a LTT. Novo Testamento da LTT, breve histórico e diretrizes que seguimos. Todo o projeto, né? Eu acho que nem precisava colocar esse projeto todo, mas ele colocou para informar mesmo. Então tem todas as traduções aqui, os pergaminhos e tudo mais. Para vocês entenderem de onde que ele tirou a LTT, tá bom? Tem um quadrinho aqui também para você entender, para você aprender a ler o português correto, já que talvez seja difícil demais para a maioria dos teólogos do Brasil, né? Tipo, os caras que estudam grego e hebraico não sabem ler português, né? É normal isso, aqui no Brasil, normal. Então, caso você seja um desses caras, tá aqui para você entender um pouco sobre como ler em português, né? Bom, aqui nós temos notas sobre as anotações que a gente tem na Bíblia e sobre os títulos das seções da Bíblia, tá? Agora eu quero mostrar ela por dentro para vocês. Eu acho que aqui, esta página que eu separei, vai ter todos os elementos que tem na LTT. Entre Salmo 149, 150, aliás, e Provérbios. Acho que isso aqui é tudo que tem nela. Eu vou falar um pouquinho sobre cada elemento com vocês a partir de agora. Nós temos o texto bíblico em uma única coluna. Vocês estão vendo aqui também. Já vou entrar dentro do texto bíblico para entender como é que ele traduziu. E nós temos aqui anotações tanto na tradução, no texto bíblico mesmo, como no rodapé também tem anotações, tá? Ela tem marcas em vermelho para você entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui, ó, o Salmo 150, né, o número de cada capítulo vem em vermelho, tá vendo? E sempre com o nome do livro, né? Não é só o número não, vem em vermelho. As anotações aqui embaixo também, algumas estão marcadas em vermelho e às vezes no meio do texto também tem fontes vermelhas e grandes fontes às vezes. Vou mostrar para vocês lá na frente, né? Agora, como é que funciona a LTT? O que ele fez na hora de traduzir? Primeiro que ele vai colocar cada seção, cada capítulo, o nome do capítulo, né, o Provérbios 1. Depois ele vai colocar um breve comentário aqui, que seria o subtítulo, né, de muitas bíblias. Ele vai fazer tipo um breve comentário, e aí ele coloca o texto bíblico, por assim dizer, todo o texto bíblico normal, tá? Versículo em cima de versículo, do jeito que a gente gosta. Dentro do texto você tem algumas anotações, como por exemplo aqui, ó, está escrito o seguinte, Provérbios 1, 4, para dar aos sem discernimento, prudência discernidora, e dar aos moços conhecimento e discernimento, discrição. Aí tem o número 1. Tá vendo o número 1? O número 1 vai ter um comentário sobre esse último ponto, que no caso já está logo em seguida, né, ó, margem da King James Bible, aconselhamento. Tá? Aqui, discernimento, descrição, aconselhamento. E vai, não entendi por que ele coloca um monte de palavrinhas seguidas, né? Essa é a ideia da LTT.
Porque alguns textos, algumas palavras em hebraico, elas não podem ser traduzidas com uma palavra só em português, entende? Então, quando ele coloca aqui para dar aos sem discernimento, ele colocou duas palavras que indicam melhor a palavra original, entende? Por isso que às vezes o texto pode ficar um pouco difícil de entender se você não souber dessa informação. Agora que você sabe, vai ficar fácil. Então, ó, aqui tem sem discernimento, aqui tem prudência discernidora. Por quê? Estamos falando de prudência mesmo. Estamos falando de como saber agir, de como enxergar a verdade, de como reagir em relação à verdade. Então, é prudência discernidora, que vai te ajudar a compreender as coisas. Então, olha só, né? Às vezes, para explicar uma palavra, você tem que fazer um texto, né? É mais ou menos o que o Hélio fez. Então, dentro da tradução, você vai achar esse tipo de texto, entende? Por isso que não faz sentido você levar ela para a igreja, para ler lá na frente, por exemplo. E se você não estuda teologia, talvez nem faz sentido você usar uma Bíblia LTT, já que você não estuda a Bíblia, né? Você não tem o costume de ficar analisando os verbos e as palavras, não vai fazer sentido para você. Agora, se você faz exegese, se você faz sermão, se para você é importante entender o que significa aquele termo lá, será que é só prudência? Não é só prudência, não é só prudência. Prudência discernidora, ou seja, prudência na hora de compreender a verdade, entende? Isso ajuda você a montar o seu sermão. Entendeu? O seu estudo, o seu texto, sei lá, o que você vai fazer, tá? Aqui na tradução, você também vai achar a opinião do Hélio. E essas opiniões dele, geralmente, estão marcadas assim, tá vendo? Riscado. É para que você não considere ela na hora de ler, entendeu? Por isso que ele riscou, falou para mim isso, né? Você vai achar palavras complementares e subscrito, tá vendo? Ó? Palavras que às vezes não estão nas traduções e nem nos originais, mas que vão ajudar a entender a direção do texto. Como, por exemplo, ó, para entender os provérbios e a interpretação deles. Deles quem? Dos provérbios. É isso, entende? Eu ia falar e a interpretação, não. É dos provérbios. As palavras dos sábios e as suas palavras obscuras. Tá vendo? Então, esses itens a mais vão ajudar você a entender melhor o texto. Então, como é que pode, né? Parece que a Bíblia está bagunçada, mas quando você entende como usa, ela fica mais fácil na realidade. E é essa a questão. E a gente também tem aqui embaixo os comentários a respeito de crítica textual, comentários teológicos, comentários de curiosidade. Você vai achar aqui embaixo, tá bom? Isso, acho que esta página tem tudo que tem na Bíblia. Ficou fácil de entender agora, né? Bom, aí tem outra marcação aqui de algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Ó. Por exemplo, aqui em Daniel 15 a gente tem um comentário histórico-cultural. Tá vendo? Ó? Eu marquei de verde aqui para ficar mais fácil de achar. Além do texto estar vermelho, que significa que é Deus falando, tá? A gente tem aqui comentários que vão ajudar você a entender a história por trás do texto, o contexto, né, digamos assim. Por exemplo, aqui em Daniel 11, do versículo 5 até o versículo 20, a gente tem um texto que se refere à guerra entre o rei do sul, que são descendentes do grego Ptolomeu, sobre o Egito, Líbia e Arábia, e o rei do norte, descendentes do grego Seleuco, sobre a Babilônia, Média, Pérsia, Síria. Entendeu? Então, olha só, esses comentários vão te ajudar a entender aonde está o texto na história, tá? Então, tem vários assim. Sempre o Hélio colocou bastante, né? E também tem comentários que eu tenho que falar já desde agora, comentários que puxam para o dispensacionalismo ou para uma hermenêutica diferente do padrão que eu estou acostumado, tá? Por exemplo, aqui, ó, Antíoco Epifânio, um tipo de anticristo, o rei sírio ferirá Israel, tá vendo? Ele coloca assim algumas coisas para você ter um vislumbre da hermenêutica dele, né? Mas você pode só desconsiderar os comentários se você não gosta e ler o texto que está tranquilo. Tá bom? Então, inclusive no final tem uma marcação que é uma reclamação, eu vou mostrar para vocês, mas em relação ao restante, até agora, eu não achei nada
pessoal na tradução, sabe? Ele não traduziu nada pessoal, assim, para ele puxar a sardinha pro lado dele. Só um ponto que eu vou mostrar para vocês no final. Além disso, que nós temos aqui, ó, comentários de crítica textual, né? Como a Bíblia, o foco dela talvez até seja esse exatamente, ela vai trazer comentários aqui que se refere às diferenças entre as traduções modernas, que são todas no texto crítico, tá? Atualizadas, a NVI, NVT e tudo mais, em relação às traduções tradicionais, que são as traduções que sempre existiram, tá bom? Por exemplo, aqui em João 4:42, a gente tem o seguinte texto na última parte do versículo, ó. Este varão é verdadeiramente o Salvador do mundo, o Cristo. Aí nós temos aqui um ponto 33. Vem aqui no 33, ele vai te dar as informações, ó. João 4:42, os manuscritos alexandrinos do texto crítico e as bíblias moderninhas aqui roubam dele o título de Cristo, que significa que nas traduções modernas eles ocultam a palavra o Cristo. Isso pode estar relacionado tanto à tradução, que na hora de traduzir tiraram, quanto ao manuscrito, que quando foi reescrito foi cortado, tá bom? Alguns escribas, nem todos os escribas eram cristãos de verdade. Há manuscritos gnósticos de antigamente, e nesses manuscritos gnósticos, às vezes, eles tiram a divindade de Jesus, porque para eles Jesus não pode ser Deus. É o que aconteceu aqui no manuscrito alexandrino. Esse manuscrito alexandrino tem um pouco do que viria a ser o gnosticismo depois, tá? E isso já é visto nas traduções. Então ele informa aqui, tá vendo? Ó. E aqui no versículo 46 ele escreveu o seguinte, ó: manuscritos alexandrinos, texto crítico, bíblias moderninhas aqui roubam o significado de Jesus, que é Jeová, o Salvador. Versículo 46, onde a gente lê o seguinte: veio, pois, Jesus outra vez para dentro de Caná da Galileia, onde da água fez suco de uvas, e havia ali certo homem da corte, e aqui é a observação dele, né, corte de Herodes Antipas, cujos filhos estavam enfermos em Cafarnaum. Aí aqui a gente tem uma nota que vai ajudar a explicar melhor isso aqui, que está lá no capítulo 2, versículo 9. Tá bom? Então, olha, interessante, né? E aí a gente tem até fontes diferentes aqui, né? Mas é isso, você vai achar muito comentário de crítica textual na Bíblia LTT. O foco dela era esse, né, na verdade. Eu acho que era isso que o Hélio queria no início, né? Bom, além de tudo isso, vocês sabem que o Novo Testamento fica citando o Antigo Testamento muito, né? Tipo, o tempo todo citando o Antigo Testamento. Jesus citava, os escritores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento o tempo todo. Isso está implícito no texto, mas às vezes as traduções não colocam, né? Então o Hélio fez o favor para a gente de fazer isso. Ó. Aqui dentro de Romanos 10, por exemplo, a gente tem Paulo citando o texto de Levítico 18 e de Ezequiel 20. Então o Hélio, sabendo de onde veio o texto, ele coloca para vocês a referência aqui, ó, sabendo que esse trecho marcado de vermelho é uma citação do Antigo Testamento e onde você pode achar esse texto na Bíblia, nesse caso, como eu disse, Levítico 18 e Ezequiel. Você vai achar, ó, tem mais, tá vendo? Deixa eu ver aqui, tem mais aqui. Aqui tem um monte, na verdade, né? Joel. Aqui Isaías 52, 53, Salmos. Tá vendo? Eu até voltaria aqui em Atos 2 para a gente ver como é que ele fez, porque a pregação de Pedro é recheada do Antigo Testamento, né? Provavelmente vai ter essas marcações ali. É isso. Então olha só as marcações, né? A pregação de Pedro é recheada do Antigo Testamento, como eu disse, e isso ficou marcado aqui. É isso, ó. Aqui também tem marcação, tá vendo? Ó? Salmos. Isso aqui ajuda muito a você entender de onde o autor está tirando o que ele está falando. Porque muita gente acha que quem escreveu o Novo Testamento estava tendo uma visão de tudo, assim, como se estivesse hipnotizado e escrevendo. Não é assim que o Espírito Santo trabalha na mente do homem, sabe? Ele não precisa fazer isso. Ele vai inspirando o escritor.
entendeu? E isso não acontece mais como antigamente, tá, irmãos? Mas é assim que acontecia. Então, quando Lucas vai escrevendo o que estava acontecendo, ele já vai escrevendo inspirado, né? E nisso ele faz as citações do Antigo Testamento para ensinar o que estava acontecendo, como ele fez aqui, ó. Foi falar da pregação de Pedro, ele citou os textos que Pedro tinha citado na hora. Então, aqui você tem o texto de Joel, né? Aqui você tem, ó, Joel 2, tá vendo? Todo esse texto é citação de Joel. Aqui você tem citação de onde? Aqui de Salmo, né? Aqui tem uma nota de Hades, ele vai mandar você lá para Mateus 5, 22, tudo mais. Então é assim que funciona, tá vendo? Além de trazer tudo que eu já falei até agora, né? Além de tudo isso, ele ainda vai trazer essas referências de onde veio. Ó, aqui é Salmo. É importante saber de onde está vindo o que o autor está falando. É importante, tá? Aí tem o último problema, né? Que agora é o problema. O Hélio é extremamente roxo. Ele é roxo, dispensacionalista. A hermenêutica dele é dispensacionalista e ele não nega isso. E tá certo, porque ele está defendendo o que ele é, né? Eu não acho que ele faz errado, não. Eu só não concordo com nada do dispensacionalismo, mas se você é isso, você tem que mais é que se mostrar mesmo, porque é impossível você não mostrar o que você é, né? Você mostra. E não tem nenhum problema em ser dispensacionalista, não é crime, né? Só que aqui ele cometeu crime, aqui ele pecou, né? E até onde eu sei, é só aqui que ele fez isso, tá? Eu já perguntei a outras pessoas, já perguntei mais gente que está por dentro da tradução e falaram a mesma coisa. É só 2 Tessalonicenses capítulo 2 que o Hélio colocou a mãozinha dele lá. Eu até deixo um recado para você, Hélio. Não faça isso jamais. Não tente adulterar a tradução para que ela pareça com o que você pensa, tá? Isso é errado, tá bom? A minha crítica à LTT é essa, tá bom? Nós tivemos esse problema aqui, para vocês terem ideia, na King James, a primeira edição da King James, tá? Ela veio com esse erro também. E aí foi corrigido. O pessoal da BV Books humildemente corrigiu a tradução. E agora não tem mais esse erro. Se não me engano, estava na Roma, né? Essa explicação aqui, o que não bate com a realidade. Então, o que acontece? Para você que não sabe, como o Hélio é dispensacionalista, ele é de uma linha que acredita no arrebatamento antes da tribulação, tá bom? E segundo eles, este arrebatamento é descrito aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, onde eles traduzem o termo apostasia como retirada. E ele vai trazer a argumentação toda dele aqui, ó, que eu não vou ler porque fica muito grande, né? E vai dizer que ele está certo. Mas não, aqui ele não está certo. A palavra, eu fui olhar isso, até no manuscrito que é usado para King James, aqui ele fala da King James, eu fui olhar no manuscrito da King James e a palavra lá não tem relação alguma com retirada, não tem nada a ver com retirada. Embora tenha argumentos, tá? Embora tenha argumentos, os argumentos neste caso não adianta, não salva essa tradução, tá? Não tem como, nem condição de aqui ser retirado ao invés de apostasia, beleza? Então aqui é totalmente a opinião dele em relação ao Apocalipse. É uma coisa que eu já aprendi a fazer, é não considerar o comentário dele sobre Apocalipse. Então, o texto bíblico eu leio, obviamente, mas o comentário dele sobre Apocalipse eu já sei que não bate muito com aquilo que eu acredito, então não vou nem ler, né? Mas esse é o ponto que eu tenho que falar para vocês. Seria a pedra no sapato do Hélio, o dispensacionalismo dele, que ele não conseguiu segurar e acabou colocando na tradução. Deveria ter deixado aqui o termo original, apostasia, que significa apostasia mesmo, e aqui embaixo feito a nota, né? Você ama o arrebatamento secreto? Né? Então coloca aqui. Agora aqui em cima não, tá? Aqui você pecou, desculpa, mas pecou. Mas sim, diante de tantas qualidades, né, um erro a gente precisa relevar.
até porque nós erramos, né? Eu acho que isso mostra a humanidade por trás da tradução do Hélio. Ele é um homem, ele não é um Deus. É um homem, e pior, é dispensacionalista. Então não tem como julgar o Hélio, condenar ele por causa da retirada dele aqui. É o sonho dele. Enfim, irmãos, é só aqui mesmo, tá bom? Eu realmente estava olhando aqui. Até o texto que acaba com o dispensacionalismo, ele traduziu tão bem que acaba realmente. A própria tradução dele acaba com o dispensacionalismo, né? Mas aqui passou batido aí, o Hélio é apaixonado por essa doutrina, não posso ficar culpando muito ele não, tá? Bom, o que eu acho da LTT, irmãos? Ela com certeza é uma tradução que compensa. Por exemplo, eu estou sempre escrevendo, eu estou sempre montando estudo para vocês, e óbvio, eu venho na Bíblia e eu preciso saber do que aquelas palavras podem significar além do que a tradução está dizendo, tá? Ela não vai ser a minha tradução principal, mas ela vai me ajudar a entender a relação de uma palavra com a outra para formar a teologia por trás do texto bíblico. Então, nesse caso, ela é uma Bíblia que compensa, sim. Óbvio que compensa, você pode ter ela em casa e estudar teologia com ela. Agora, se você só faz devocional, se você só lê a Bíblia para entender o que está ali, bom, aí fica a seu cargo, né? Você quer dar um passo além? Você quer começar a estudar de verdade? Pode ser uma boa. Não, não quero. Então, cara, realmente não vai fazer sentido para você, tá? Mas se você quiser dar um passo além, aí é a oportunidade. Ela vai te ajudar bastante. E como eu sempre falo, compreender a escritura é a parte mais importante de teologia, tá? Então, nesse caso, a LTT vai te ajudar bastante. Você está sempre olhando a tradução. Por exemplo, esses dias eu estava escrevendo o texto que vai virar o nosso livro 2023. Algumas palavras eu preciso entender direitinho o que significa. Aí eu posso ir no dicionário, no léxico, que eu geralmente faço, mas eu também posso ver como isso encaixa no texto, tá? E é isso que eu faço e funciona, ajuda a entender e explicar melhor o texto bíblico, tá? Então, Hélio, a sua tradução ela ficou melhor nessa edição aqui da BV Books, ficou mais cômoda, né? Você pode levar para qualquer lugar, principalmente. E ela tá aprovada, cara. Ficou boa, assim. Bom trabalho aí da BV Books e do Hélio de Menezes na tradução da LTT, tá bom? Agora, a grande cereja de 2023 que eu vou cobrar aqui no vídeo é a nossa King James com subtítulos, hein? Quando essa Bíblia chegar, o nosso canal vai parar, porque a gente está guardando ela há muitos anos, tá bom? Fica aí a minha dica. Se vocês comprarem pelo link aqui da descrição, vocês ajudam o canal. Já era para ter falado isso, esqueci de falar, já era. Fique com Deus e até mais.